Vamos lá, gente. Bora iniciar. Boa noite a todos. Como foi falado no início, hoje a gente está retornando, né? E o assunto que a gente vai trabalhar, propriamente dito, será as ligações químicas. E eu fiquei responsável pelo tópico das ligações iônicas, tá? Essas ligações elas são divididas em iônicas, metálicas, covalentes. E essa parte introdutória das ligações iônicas eu ficarei responsável em trabalhar com vocês. Bom, aqui, antes de mais nada, a gente precisa ter em mente que a estrutura da tabela periódica, que vocês já trabalharam esse conteúdo, né? E lá foi falado para vocês que, dentre algumas classificações aqui, algumas características importantes da tabela, tem umas em que ela divide esses elementos químicos na classe dos metais e dos não metais, tá? E por último, uma divisão também bastante importante, principalmente para o entendimento de como funcionam as ligações, é essa família bem aqui dos gases nobres, tá? Têm uma particularidade que, com exceção aqui do hélio, todos os outros gases nobres aqui, eles apresentam uma característica de possuir 8 elétrons na sua última camada, na qual a gente chama isso de camada de valência. Então, quando você faz aquela configuração eletrônica que pega os elétrons e separa naqueles níveis e subníveis de energia, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim por diante, você vai configurando esses elétrons. Na última camada dos elementos aqui dos gases nobres, com exceção do hélio, esses elementos apresentam 8 elétrons nessa última camada. Aí o hélio ele apresenta 2, porque ele possui apenas o subnível S, um S2. Então daí tem uma particularidade deles apresentarem um nome aqui que até explica gases porque eles são gasosos, nobres porque eles são estáveis. Então essa questão dessa estabilidade desses elementos, ela serviu para que os compostos ou as moléculas elas passassem a ser explicada a sua formação a partir dessa estabilidade desses elementos aqui dos gases nobres. O que daqui a pouco nós vamos ver que é chamado de regra do octeto, tá? Então, que fique logo ciente aqui para todos nós que a explicação da formação dos compostos, da formação das moléculas, ela vai se basear para agora, para esse tópico aqui, a partir da configuração eletrônica da última camada dos elementos, que tem como base aqui os gases nobres, tá bom? Então, com exceção do hélio, os outros elementos químicos aqui apresentam 8 elétrons na última camada. Então, tem a separação dos metais e dos não metais, que a gente vai falar muito isso aqui, tá? Então, essa é a estrutura da tabela que vocês já estudaram. Prosseguindo aqui, mas para justificar do porquê a formação dessas moléculas e dos compostos, é porque é feito assim, porque os átomos fazem essas ligações. Então, eles adquirem o que a gente chama na química de estabilidade. A estabilidade é o ponto em que os elementos eles possuem uma energia mínima, tá? Então, a estabilidade é adquirida quando ele tem o seu conteúdo energético menor possível. Então, é explicado assim, que antes os elementos químicos individuais, eles possuem uma energia maior quando esses elementos eles se unem com outros elementos ou com um elemento é, é, igual a ele. Por exemplo, a molécula hidrogênio para formar o H2 é a união de dois átomos de hidrogênio. Então, dois átomos de hidrogênio. Separadamente, individualmente, cada hidrogênio desse possui uma energia muito maior quando esses hidrogênios se unem. Então, daí é a justificativa do porquê esses elementos se ligarem, tá? Então, esse conteúdo energético deles é diminuído, então isso a gente chama de estabilidade na química. Então, eles apresentam uma maior estabilidade, tá? Quando eles estão ligados. Então, um outro conceito bastante importante que a gente vai também precisar é o conceito de valência. Então, basicamente, de uma forma bem didática, é o número de ligações químicas que um átomo pode realizar. Então, por exemplo, o oxigênio, por exemplo, o oxigênio ele forma duas ligações químicas. Daqui a pouco a gente vai entender a molécula O2. Então, a gente fala que esse oxigênio ele é divalente, duas ligações. O hidrogênio forma uma ligação química, ele faz uma ligação química. Então, hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio ele é monovalente. O carbono ele forma,
ele faz quatro ligações químicas, Então a gente diz que o carbono ele é tetravalente, ou seja, quatro ligações. Então, para esses conceitos, importante aqui para nós é o conceito de valência, tá? Então, sempre aqui, nas ligações químicas, é os elétrons mais externos que vão definir essa quantidade de ligações. Então, sempre a gente vai precisar olhar para a estrutura eletrônica dos elementos e, mais precisamente, essa estrutura eletrônica da sua última camada, que a gente separa isso aqui de camada de valência, né? A gente fala camada K, L, M, nesse caso aqui é a camada N. Essa camada N aqui, ó, ela é a última camada, tá certo? Então isso aqui a gente chama isso aqui de camada de valência. Então, esses elétrons mais externos aqui, eles que vão estar envolvidos nas ligações. Seja elas ligações iônicas, que a gente vai tratar aqui, seja elas a ligação covalente, que vai ser tratada em outro momento, tá? Então, esse conceito importante, o conceito de valência e o conceito de camada de valência. Camada de valência ela é a última camada. Quando a gente distribui os elétrons, essa última camada aqui é chamada de camada de valência, tá? Eles que vão ser envolvidos nas ligações, beleza? Então, como eu disse para vocês, essa estrutura aqui, a estrutura dos gases nobres, ó, se a gente perceber aqui, ó, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na última camada, sempre na sua última camada. Daí eu dei origem ao que a gente chama de teoria do octeto, tá? Então essa teoria do octeto, ou do octeto, ela é a teoria que vai servir para a gente explicar a priori a formação das ligações químicas, sejam elas iônicas, sejam elas covalentes. Então, essa é a teoria do octeto. Então, o que é que a gente diz? A teoria do octeto, ela basicamente se resume na seguinte forma. Para o elemento químico adquirir uma estabilidade, ele vai formar ligação e essa ligação ela vai ter que fazer com que esses elementos apresentem uma configuração semelhante de um gás nobre. Qual é essa configuração? 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons, no caso, se assemelhando ao átomo de hélio. Então, o que é que vai acontecer? Os átomos, os elementos químicos, eles vão perder, eles vão ganhar ou vão compartilhar elétrons com um único objetivo, a sonhada estabilidade. E essa estabilidade ela é conseguida quando eles apresentarem 8 elétrons na última camada. É basicamente esse que é o princípio dessas ligações, tá bom? Então, foi verificado que os elementos dos gases nobres eles têm estabilidade, então a configuração dos outros elementos vão ter que se assemelhar à configuração desses gases nobres, com 8 elétrons na última camada, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver, ó, essa regra do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na última camada. Então, por exemplo, se a gente for olhar a estrutura eletrônica do átomo de sódio, eu vou colocar bem aqui, ó, o Na, pegar logo para explicar ele. O átomo de sódio ele possui um número atômico igual a 11 elétrons, ou um número atômico igual a 11. Então, esse número atômico igual a 11 significa dizer que ele também tem 11 elétrons, tá? Ele é na sua forma neutra aqui. Então, se a gente realizar aquela configuração, gente, assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Essa seria a configuração do átomo de sódio. Ó, 11 elétrons. 2 com 2, 4 e 6, 10, com mais 1, 11. 11 elétrons. Se a gente perceber, a última camada do sódio é a 3s1 aqui, ó. Tá? 3s1. Ele possui 1 elétron na última camada. Só que, se por exemplo, esse átomo de sódio aqui não tivesse esse outro elétron aqui, na última camada aqui, não fosse essa última camada dele, e sim essa bem aqui, ó, quantos elétrons ele ia ter? 8. Então, em outras palavras, esse átomo de sódio ele vai precisar, para adquirir uma estabilidade, perder esse elétron bem aqui, ó. Ele perde esse elétron. Então, basicamente, quando ele perder esse elétron, ele se transforma no íon sódio, Na+, ou também simbolizado mais um, tá? Que é bem comum esse 1 não aparecer mais. Se a gente olhar a estrutura eletrônica do cloro, vou pegar bem aqui, ó. O cloro tem número atômico 17. Se eu realizar a configuração do cloro, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5.
10 com mais 7, 17. Olha a última camada do átomo de cloro, é essa aqui, ó, 3s2 e 3p5, com um total de quantos elétrons? 7, ó, 7 elétrons. Só que a gente falou ainda agora há pouco que a estabilidade ela é conseguida quando ele apresenta 8. Em outras palavras, o sódio tem 7, ele vai precisar de 1. Então a natureza faz com que esse sódio, ou melhor, o cloro, com que esse cloro aqui, ele receba um elétron, para ele completar 8. O sódio, pelo contrário, ele vai precisar perder esse elétron, tá? Quando esse cloro recebe um elétron, ou seja, ganha um elétron, ele se transforma em Cl-, ele passa a sua forma iônica, cloreto, tá? Ou menos 1. Geralmente aparece somente menos. Então eu tenho um elemento que necessita ganhar elétrons e um elemento que necessita perder elétrons, tá? E se a gente perceber, esse aqui formou um íon, que a gente chama de cátion, e esse formou um íon, que a gente chama de ânion, tá? Íon. Então, quando o cloro e o sódio se unirem, eles vão formar uma ligação através dos seus íons, que a gente chama de ligações iônicas. Então, daí gera um nome, olha o nome, ligações iônicas, ou seja, é a ligação que estão envolvida através da formação de íons. Um íon sódio, nesse caso, e um íon cloro, um positivo e um negativo. Então, em outras palavras, é bem comum a gente fazer isso aqui na nossa representação, ó. Um elétron aqui, ó, esse elétron bem aqui, a gente coloca uma bolinha, tá? E o cloro, a gente vai colocar X aqui, só para diferenciar, mas são todos elétrons, ó. Então, 7, a gente coloca 7X. O que é que acontece? Esse sódio precisa perder, então ele vai doar esse elétrons para cá, para o cloro. E esse cloro precisa ganhar, ele vai receber o elétron do sódio. Então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Formou a sua camada de valência com 8. E o sódio, embora não seja representado 8 aqui, mas aqui é a estrutura dele, ó, quando ele perde esse elétron, ele passa a ter essa camada aqui, a camada L, como a mais externa, ó, como a mais externa, com 8 elétrons. Só a gente visualizar aqui, ó. Ele transferiu esse elétron para cá, ele passou a ter agora apenas duas camadas, sendo que a última ficou com 8, tá? E a última do cloro completou seus 8 elétrons. Então, tanto o sódio como o cloro, tá? Estão unidos com uma estabilidade adquirida, formando o que a gente conhece como cloreto de sódio. Então, a ligação iônica ela se dá através de uma transferência de elétrons. Daí já surge um conceito para a gente. O que é ligação iônica? Ligação iônica é quando você tem uma transferência de elétrons de um elemento para um outro. Esse elemento que perde, ele forma o cátion, o que ganha, ele forma o ânion. Então, a natureza já tem essa necessidade do metal, nesse caso, que a gente vai falar isso aqui, o metal sódio vai perder e o cloro vai receber. Então, formou o que a gente chama de ligação iônica, tá? Ó, como eu disse para vocês, com exceção do, do hélio, o hélio ele tem apenas a última camada, tem apenas uma camada, a camada K, ó, somente uma camada, então ele se estabiliza com dois elétrons, tá? Então essa é a única exceção da regra, tá? Não é única, na verdade. Tem elementos que se estabilizam com mais de 8, por exemplo. Tem exceções, né? Mas nesse caso aqui é a exceção dos gás nobres que eu estou falando. Com exceção do hélio, com exceção do hélio, os outros têm 8 elétrons. Então vai ter elemento que vai ter essa configuração adquirida com apenas 2 e não 8. 2 vai se estabilizar com 2, por quê? Porque ele vai se assemelhar à estrutura eletrônica do gás hélio, certo? Tá tranquilo até aí? Tem alguma dúvida, gente? Não, professor, por enquanto não. Tá, então aqui, ó. As ligações iônicas também recebem o nome de eletrovalente ou heteropolar, que é um material que é disponibilizado para vocês do livro do Ricardo Feltri. Ele tem esses conceitos aqui, ele dá esse título. É uma ligação em que vão estar sempre envolvido um elemento que tem a necessidade de perder, tá? E um elemento que vai ter a necessidade de ganhar para formar os compostos mais estáveis, tá?
como eu disse para vocês, separadamente, individualmente, eles têm um conteúdo de energia muito superior. Então, quando eles se unem, eles diminuem esse conteúdo energético, passam a ter uma estabilidade. E a formação dessas ligações é todo com base na estrutura eletrônica dos gases novos. Então, como eu mostrei para vocês ainda agora há pouco, ó, separadamente o sódio tem a primeira camada com 2 elétrons, que é essa bem aqui, ó. A segunda com 8 e a terceira com 1, bem aqui. Então ele perde esse elétron para cá, porque quando ele perder esse elétron, essa última camada vai desaparecer, tá? Então quem passará a ser a última camada é a L, com 8 elétrons. Então assim ele está estável. Já o cloro, como tem 7 elétrons na última camada, ele vê a necessidade que o sódio tem em perder, então ele recebe esses elétrons, tá? Para poder possuir a sua camada eletrônica, sua última camada eletrônica com 8 elétrons e assim estabilidade. É o que acontece, por exemplo, mas bora pegar um outro exemplo bem aqui. Vamos verificar, por exemplo, o elemento químico cálcio, tá? Com número atômico 20. Como seria o composto, a união do composto, ou a formação, melhor, a formação de um composto, quando está envolvido o átomo de cálcio, agora ligado com o átomo de cloro? Bora verificar a formação desse composto. Em vez, por exemplo, de ser sódio e cloro, eu pego cálcio e cloro, com número atômico 20. A estrutura do átomo de cálcio, que eu vou colocar bem aqui, ó, ele possui essa configuração, ó, 1s2, 2s2, 2pcs, 3s2, 3pcs e 4s2, tá? Estão lembrados disso aqui, né, gente? Como é que faz essa configuração? Lembra, né? Diagrama de íons polar e tudo mais. Então aqui, ó, se a gente perceber o átomo de cálcio, ele possui a última camada dele é o nível 4. Ó. O nível 4, bem aqui, ó, é o mais externo. Ele possui 2 elétrons nesse nível 4, certo? Se a gente olhar a penúltima camada do cálcio, que é essa bem aqui, ó, 3s2 e 3p6, ó, K, L, M e N, tá? Só licença aqui rapidinho. Então, nós temos o seguinte, ó. A penúltima camada do cálcio é a camada M, com 8 elétrons, ó. Então, significa dizer o seguinte, que esse cálcio aqui, ó, ele vai doar esses 2 elétrons mais externos para ele poder chegar a 8, tá? Possui 8 na última camada. Então, essa camada aqui ela vai desaparecer quando lhe doar 2 elétrons e passará a ser essa camada bem aqui a mais externa. O átomo de cloro que eu faço aqui embaixo, ainda agora há pouco eu mostrei para vocês, tem essa configuração, S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Então essa aqui é a última com 7, ó. Então o cloro ele precisa receber um elétron, tá? Então quando a gente realizar essa transferência, basicamente vai ficar algo parecido assim, ó. Eu vou pegar, ó, o cálcio, vou representar esses 2 elétrons com 2 bolinhas, tá? Pronto. E o cloro, eu vou colocar X aqui, que corresponde a esses elétrons. 7, ó, 7. O cálcio ele vai doar um elétron bem aqui, ó. Então esse passará a ter 8, tá? Porém, esse cálcio ele precisa doar mais um. Só que esse cloro ele não recebe mais, ele recebe somente um porque ele já completa o seu octeto. Ele já completa 8 elétrons na última camada, tá? E o que é que acontece? Então esse cloro, por exemplo, ele sabe que tem um outro camarada parecido com ele que precisa receber um elétron. Então ele passa um WhatsAppzinho lá, olha, vem aqui que o cálcio precisa, ou que o cálcio vai doar, um elétron para te se estabilizar, tá? Então, deixa eu só ver onde tá aqui. Aí vem outro cloro com 7 elétrons, ó, tá? E esse cálcio aqui, ó, ele doa para cá esse, ele completa 8 também.
Então a molécula, ou melhor, o composto formado vai ser, ó, um cálcio, Ca e 2 cloro, CaCl2. Tem uma outra forma de ser feito isso aqui, por exemplo, pelo simples fato desse cálcio perder 2, ó, ele se transforma em um cátion, 2 mais, e o cloro perde 1, ele se transforma em Cl-. Então, ó, a união entre cargas positiva e negativa, uma união eletrostática, dá-se o nome disso aqui, ó, de uma ligação iônica. Então, ocorre a transferência de elétrons. De forma geral, como eu disse para vocês, ah, interessante, daqui a pouco eu vou mostrar a fórmula geral. Interessante perceber que eles formam um retículo cristalino, uma representação cristalina bastante definida, os compostos iônicos. Então, isso aqui, ó, é uma das características dos compostos iônicos. Tem um retículo cristalino bastante definido, eles possuem um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição, eles são quebradiços. Se você perceber, por exemplo, uma diferença nesse ponto de fusão e ebulição que eu posso falar para vocês, é que é muito mais simples, por exemplo, você transformar, derreter o açúcar comum, né? Quando você leva ao fogo, o açúcar ele derrete, ele passa do estado sólido para o estado líquido de uma temperatura menor quando comparado, por exemplo, com o do sal de cozinha. Sal de cozinha não, ele possui um ponto já, tanto de fusão como de ebulição, bastante superior quando comparado com os outros compostos covalentes, que vocês vão falar sobre características em outro momento, acredito que depois dessa aula. Então, eles apresentam alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, eles são quebradiços e possuem uma forma bem definida. Então, isso aqui é uma imagem que eu tirei até do livro do Feltri, ó. Nos cristalzinhos de sal de cozinha, forma um retículo cristalino, tá? Um retículo cristalino em rede bastante definida, tá? Então, o átomo de cloro, o átomo de sódio, a união deles, tá? Por exemplo, aqui como eu falei para vocês, uma representação geral, quando, voltando àquele exemplo lá do cálcio, ó, 2 mais, Cl menos. O que é que acontece? Lembra que isso aqui é menos, mas é menos 1. Esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá, ó, formando o que a gente chama de CaCl2, que é essa fórmula geral aqui, ó. Mais X, esse X é a quantidade de elétrons que o elemento químico vai precisar perder, menos Y é a quantidade de elétrons que esse elemento químico vai precisar ganhar, eles vão passar para cá como índice, tá? Para a fórmula geral do composto. Então, desde que você saiba, é uma forma de representar a fórmula, por exemplo, eletrônica, mostrando os íons, estrutura de Lewis, que a gente chama na química. Desde que a gente saiba exatamente quantos elétrons o elemento vai precisar perder, quantos elétrons o elemento vai precisar ganhar, a gente já tem uma noção de como será a fórmula do composto formado. Por exemplo, nessa configuração aqui, nesse exemplo do alumínio com flúor, o alumínio precisa perder 3, cada flúor vai ganhar 1. Então, mais 3, menos 1. Aí, ó, fazendo essa transferência aqui, ó, para cá, ele gerou a fórmula do composto. Então, a tabela periódica, ela me dá essa noção para mim saber exatamente quantos elétrons um elemento químico vai precisar perder e quantos elétrons o elemento químico vai precisar ganhar, tá? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, a ligação iônica é a força que mantém os íons unidos, tá? Depois que um átomo cede definitivamente um, dois ou mais elétrons para um outro átomo. Então, a natureza fez com que esses elementos precisem perder, então não vai ter. Tem até uma questão paralela disso com a justificativa também lá das propriedades periódicas, da energia de ionização, todas aquelas propriedades que vocês, o raio do átomo, o raio atômico, né? Existe o raio atômico, o raio iônico, por exemplo, só mostrando aqui, ó, o tamanho do íon, átomo de sódio. Sempre o cátion vai ter o seu tamanho diminuído, o seu raio vai diminuir, porque lembra vocês que ele vai perder uma última camada bem daqui. Então, de uma fórmula geral didática, um conceito, por exemplo, do tamanho do átomo, que eu gosto desse conceito, só para a gente exemplificar, é que é a distância do núcleo até a sua última camada. Quanto maior essa distância aqui, ó, maior é o raio do átomo. Então, o sódio, por exemplo, ele perde, lembra que ele vai precisar perder
um elétron dessa última camada. Então, essa distância vai encurtar, ó. Então, é por isso que o tamanho dele vai diminuir, tá? Encurta, ó. Comparado com seu átomo original, sempre o átomo de sódio, perdão, que está bem aqui, ó, tem o seu tamanho diminuído, tá? Comparado com o átomo original, sempre o ânion, que é esse camarada bem aqui, o cloreto, vai ter o seu tamanho aumentado. Então, o cátio tem um raio menor do que o átomo original, o ânion tem um raio maior do que seu átomo original, tá? A explicação aqui eu posso dar para vocês da seguinte maneira. Lembra que vai ser adicionado mais um elétron aqui no cloro. Então, os elétrons com carga negativa, eles vão ter uma repulsão maior. Então, a repulsão ocorrendo, tá? Esse raio do átomo, ele se expande, ele aumenta. Beleza? Então, isso é só uma comparação. Quando eu falei para vocês ainda agora há pouco, ó, que a tabela periódica me dá uma noção exatamente de qual a quantidade de elementos, ou qual a quantidade de elétrons cada elemento vai precisar perder, e a quantidade de elétrons que cada elemento vai precisar ganhar, fica bem fácil eu montar a estrutura de um composto iônico. Uma coisa bastante interessante que a literatura, vocês visualizam isso em livros e tal, é que eles falam assim, os compostos iônicos, eles são formados por um metal, esse metal, ele tem sempre a tendência em perder elétrons, os metais da família 1A, 2A e 3A, eles vão perder exatamente a quantidade, porque antes a tabela, a gente representava com esse nome de famílias A e B, né? 1A, os metais alcalinos, 2A, os alcalinos terrosos, né? Então, esses elementos, com exceção do hidrogênio aqui, que ele não é um metal, mas ele está representado aqui porque ele pode formar um hidreto, ele pode formar um composto na qual ele vai ter essa necessidade em perder ou a necessidade em ganhar. É, esses outros elementos aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, eles se apresentam aqui no grupo 1, então eles vão perder um elétron. Quem está situado no grupo 2 vai perder 2 elétrons. Então, o número de elétrons que é perdido corresponde exatamente ao número da família, tá? O alumínio, o galho, ó, 3, família 3A, eles perdem 3 elétrons. Já comparado esses elementos aqui, a gente divide isso aqui na tabela periódica de metais. Então, os metais, eles são aqueles que vão perder elétrons. Já os ametais, que são esses aqui, ó, eles vão ter a tendência em ganhar elétrons. Então, uma ligação iônica é formada por um metal ligado a um ametal. Os ametais, a quantidade de elétrons que esses ametais vão precisar ganhar corresponde ao total que eles necessitam para chegar em 8. Por exemplo, 5 para chegar em 8 precisa de 3. 6 para chegar em 8 precisa de 2. 7 para chegar em 8 precisa de 1. Então, o nitrogênio, por exemplo, ó, ele vai precisar de 3 elétrons, tá? O oxigênio precisa de 2 elétrons. O flúor precisa de 1 elétron. Então, lembra que isso aqui é um conceito lá da valência que a gente chama. Por exemplo, o oxigênio aqui a gente chama de ânion, porque ganha divalente, porque ganha 2. O nitrogênio, ânion trivalente, porque ganha 3. O flúor, ânion monovalente, porque ganha 1. O lítio, aqui, lítio é um cátion, lembra que cátion é o positivo, cátion é monovalente, porque perde 1. Isso aqui, ó, divalente, um cátion divalente, porque perde 2. E aqui trivalente, porque perde 3. Então, a tabela periódica me dá essa noção da estrutura, de como é a formação do composto. Por exemplo, como seria a fórmula do composto formado pelo cálcio e o oxigênio? Como seria a fórmula desse composto? Eu já sei que o cálcio ele tem uma estrutura que ele vai precisar perder 2, ó. Ele é um cátion divalente. E o oxigênio, ele é um ânion divalente, então ele precisa de 2. O que é que acontece? Esse 2 vem para cá, esse 2 vem para cá, então ele forma Ca2 e O2. Mas geralmente o que é que a gente faz? Corta isso aqui, ó. Esse 2 com esse 2 gera essa estrutura bem aqui, ó, que é um óxido chamado de óxido de cálcio, tá? Também conhecido como uma cal virgem, quando se mistura com água forma cal hidratado. Então, ó, a noção
se a gente tem em mente a estrutura eletrônica dos elementos, dá para a gente prever a fórmula do composto. Já, como seria a fórmula do composto formado pelo cálcio, por exemplo, e o fósforo, ó, e o fósforo bem aqui, ó. Então, ó, 3 vem para cá, esse 1 vem para cá, formando K3P, ó. Formou esse composto bem aqui, a fórmula desse composto, tá? Então, a estrutura eletrônica dos elementos, elas vão ter como base isso aí. Tá dando para entender, pessoal? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Desse Tá feedback aí. tudo ótimo. Um conteúdo, ele é bastante simples, porém é importante que vai dar agora um pontapé inicial para a gente trabalhar com as substâncias, sejam elas iônicas ou covalentes, para a gente ter uma noção. Então, essa parte aqui ela é bastante interessante aqui que ele faz. Eu gosto muito dessa representação. Eles mostram a estrutura eletrônica de íons e a quantidade de elétrons que vão perder e ganhar na fórmula dos seus íons aqui. Então, essa parte já foi falada aqui para vocês. A gente vai comentar umas questões aqui. Por exemplo, para que o átomo neutro de cálcio se transforme em um íon cálcio 2+, ele deve. Quando você tem esse aqui, ele quer passar a ter esse aqui, ó. Tem bastante diferença, correto? Na sua estrutura eletrônica. Isso aqui modifica exatamente a quantidade de elétrons desse átomo para esse bem aqui, tá? Forma neutra, aqui você tem as cargas positivas com a mesma quantidade das cargas negativas. E aqui você diz que você tem 2 cargas positivas a mais do que as cargas negativas. Então, em outras palavras, para transformar desse cálcio para esse, o que é necessário acontecer? Letra A, receber 2 elétrons. Letra B, receber 2 prótons. Letra C, perder 2 elétrons. Letra D, perder 2 prótons. Ou a letra E, perder 1 próton. Letra C? Letra Letra C, C? exatamente. Letra C. Ele tem que C. perder 2 elétrons. Então, ele vai se transformar em um composto, em um íon, na verdade. Aí, quando ele se unir com a metal, ele se transforma em um composto iônico. Ao se compararem, por exemplo, o potássio, perdão, íon potássio mais com o brometo Br- aqui, ó. Ao se compararem essas duas estruturas aqui, esses dois íons, esse é o cátio e esse é o ânion, com seus respectivos átomos neutros, ou seja, quando eu comparar o cálcio com o seu íon, quando eu comparar o bromo com o seu íon. É isso que ele está dizendo na questão. Respectivamente, os átomos neutros de que se originam, pode-se verificar que houve manutenção da carga nuclear em ambos, o número de elétrons permanece inalterado, o número de prótons sofreu alteração em sua quantidade, ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons, ou o cátio originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de um elétron. Qual vocês acham que é a questão correta? A letra, na verdade, alternativa. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Letra A. Houve manutenção da carga nuclear em ambos? O que é que vocês acham? Acredito que não. Letra B. O número de elétrons permanece inalterado. Bora logo eliminar essa letra B. O número de elétrons permanece inalterado? Não. Para se transformar desse cálcio para esse bem aqui, ó. Para se transformar essa transformação, esse elemento aqui precisou perder um elétron. Então, daí já altera a quantidade. Lembra que aqui você tem um próton a mais, ou seja, um elétron a menos do que esse. Aqui você passa a ter um elétron a mais do que esse, ou seja, a quantidade de elétrons alterou. Então, já elimina a letra B, tá? Falso. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade? Não. O que altera é a quantidade de elétrons. Prótons, nêutrons permanecem o mesmo, tá? Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons? Não. Somente esse positivo aqui, ó, é proveniente de um átomo que perdeu um elétron. Esse aqui é proveniente de um átomo que recebeu um elétron.
E a letra E, o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento. Errado. O cátion ele se origina a partir do momento em que o átomo neutro perde elétrons. Tá? Perde. Então, a resposta correta seria a letra A. Houve manutenção da carga nuclear. Que seria essa carga nuclear, gente? Hipoteticamente, de uma representação de um átomo, a carga nuclear é a carga que tem aqui dentro do núcleo. Ou seja, prótons e nêutrons, eles não se alteram. Lembra que eu disse para vocês até aqui nesse conceito que o que vão estar envolvidos são os elétrons mais externos. Então, as ligações químicas elas vão se originar a partir da estrutura dos elétrons mais externos do átomo, tá? Os prótons, eles vão ter utilidade, mas na próxima aula acredito que vai ser falado isso para vocês, que eles vão ajudar na manutenção da estrutura através de uma repulsão, atração dos compostos covalentes. Mas a sua quantidade, ela não altera. Então, a carga nuclear, eles vão ser mantidos, tá? Tanto aqui como aqui. Tanto nessa forma quanto nessa, tem mesmo número de prótons e mesmo número de nêutrons, mesma quantidade de carga nuclear. Tá entendido? Professor, Oi. professor, o que seria essa manutenção? Não se altera, não se altera. Por exemplo, o potássio aqui, ó, o potássio ele tem 19,39. Ó, o número de massa do potássio é 19 e o número atômico é 39. Ou seja, o potássio dentro do seu núcleo tem 19 prótons. E esses prótons eles vão permanecer inalterados na formação, tanto na estrutura desse potássio como na estrutura desse outro. Tanto esse como esse, eles apresentam 19 prótons na sua estrutura. Tá? Então, eles não vão alterar a quantidade de prótons. E a quantidade de nêutrons também não altera. Ele tem 20 nêutrons. Então, prótons 19 e os nêutrons 20. Tanto nessa forma quanto nessa forma, a quantidade de prótons e nêutrons não se alteram. Vai ficar a mesma, só a manutenção da carga nuclear. É isso que quer dizer. Então, a única coisa que vai alterar é a quantidade de elétrons. Certo? Certo, obrigada. Certo. Bora ver uma outra aqui, ó. O átomo de alumínio tem configuração eletrônica 2, 8 e 3 do alumínio. Ou seja, essa configuração é assim, ó, camada K, 2, camada L, 8 e camada M, 3. É isso que ele está dizendo na questão. O oxigênio, ele tem camada K, 2 e a camada L, 6. É isso que ele está dizendo. Quais são as configurações dos íons formados? Qual é a fórmula do composto resultante? Então, quando esse alumínio se unir com o oxigênio, qual vai ser a configuração dos seus íons formados, tá? E qual vai ser a fórmula do composto? É isso que ele quer, é isso que a questão pede para a gente. É muito simples. Lembra que eu disse para vocês que os elétrons vão estar envolvidos, são os mais externos, tá? Uma sacada, o alumínio é um metal. Então, se o alumínio é um metal, ele perde elétrons, tá? Então, a estrutura do alumínio, eu vou representar ele bem aqui, ó. O Al, ele vai perder elétrons, e vai perder 3 elétrons. Como é que eu sei a quantidade? Essa quantidade aqui mais externa. Quer ver, ó? Gente, se essa quantidade aqui não existir, desaparecer daqui, ó, a última camada será L, com 8 elétrons, o quinteto completo, tá? O oxigênio, simples. Na sua última camada ele tem 6 elétrons. Lembra que ele é um ametal, o oxigênio, tá? Se ele tem 6 para chegar a 8, ele precisa de 2. Então, eu represento ele aqui, ó, 2 menos, tá? Então, depois ele vai fazer aqui, ó. Esse 2 vem para cá, e esse 3 vem para cá. Então, eu vou ter a fórmula do composto Al2 e O3. Tá aqui a fórmula do composto, tá? O óxido de alumínio, tá? Então, já respondi aqui a fórmula do composto resultante, bem aqui. Qual vai ser a configuração? Então, desse alumínio aqui, a configuração dele, ó. A configuração vai ficar K2 e L8. E do oxigênio, a configuração vai ficar K2
e L8. Ó, lembra que foi adicionado 2 aqui, era 6, passou a 8. Esse 3 aqui, ó, ele sai. Então vai ficar com 8. Certo, gente? Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Aqui, ó. Para que o átomo de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à dos gases nobres, é necessário que, para que esse enxofre bem aqui, esse potássio, chegue a uma configuração semelhante de um gás nobre, o que é necessário acontecer? Letra A. O enxofre receba 2 elétrons e que o potássio receba 7 elétrons. Letra B. O enxofre ceda 6 elétrons e o potássio receba 7 elétrons. Letra C. O enxofre ceda 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Letra D. O enxofre receba 6 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Ou a letra E. O enxofre receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Qual vocês acham que é a resposta correta? Aqui ele te deu o número atômico para a gente ter uma noção da posição desses elementos na tabela. Deixa eu apagar aqui. Desses elementos na tabela. Ele me deu o número atômico. Mas se eu tivesse uma tabela logo, consultaria para mim ver a posição de cada um. Mas vamos lá. O enxofre na tabela periódica, ele está situado lá na família do oxigênio. O enxofre, tá? Então, por exemplo, ó, eu poderia fazer da seguinte maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Ó, 6 elétrons na última camada. Bem aqui, ó. 6, tá? Ele é da família dos calcogênios. 4 com 2, 6. Para chegar a 8, esse enxofre aqui, ó, ele vai precisar receber 2. Concordam comigo? Ele tem 6 na última camada. Para chegar a 8, ele precisa de 2. E o potássio? O potássio ele é o metal alcalino, tem essa configuração. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, s2, 3p6 e 4s1, 19. Ó, a última camada, o mais externo do potássio, esse elétron 1 aqui, ó. Então, se esse elétron aqui sair, a última camada passará a ser essa, 2 com mais 6, 8, ó, configuração de um gás nobre. Então, o que significa dizer? Que o potássio aí vai precisar perder um elétron. Então, para que eles adquirem a sua estabilidade, quando fosse a fórmula do composto, ficaria assim. Potássio mais, enxofre 2 menos, para cá, formando ó, K2S. O enxofre ganhando 2 e o potássio perdendo 1. O enxofre recebe 2 elétrons. E o potássio receba 7? Não. O enxofre ceda 2 elétrons? Não, ele tem que receber. Letra E, ó. O enxofre receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Então, a letra E era a alternativa correta. Certo, gente? Certo, professor. Um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5 possui forte tendência para... Ó, esse elemento que tem essa configuração, ele possui forte tendência para perder 5 elétrons, perder 1 elétron, ceder 2 elétrons, ganhar 2 elétrons ou ganhar 1 elétron. O que é que vocês acham? Essa configuração aí, acredito que seja do cloro. O que é que acontece com ele? Ele precisa fazer o quê? Ele tem uma tendência em perder ou em ganhar? Ó, ele tem essa configuração. Se a gente olhar a configuração externa dele, ó, ele tem 7 elétrons. Para chegar a 8, ele precisa de 1. Tá? Então, esse elemento, e até o cloro, vou até botar o símbolo dele, ó, ele vai precisar ganhar 1 elétron. Então, tendência em ganhar 1 elétron. Tá? Menos ganhando 1, quantidade que ele ganha, para ele poder chegar a 8. Então, a letra E é a correta. Ó. Ele vai ter tendência em ganhar 1 elétron. Certo?
Certo, gente? Certo. Fazer mais umas duas aqui. Isso aqui, ó. Para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve perder 2 elétrons, receber 6 elétrons, perder 4 elétrons, receber 2 elétrons ou perder 6 elétrons. Configuração número atômico. Ah, esse elemento nós até fizemos ainda agora ele. É o enxofre, número atômico 16. Então ele tem, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Essa é a configuração dele, um calcogênio. Percebe que os elétrons externos deles totalizam 6, ó, totalizam 6. 2 do S e 4 do subnível P. 6 elétrons. Para chegar a 8, eles vão precisar ser inserido mais 2 aqui. Então, vai precisar receber 2. Ó, receber 2. Seria a letra D. Outra. Os íons formados a partir das propriedades dos elementos químicos. Tá? Os íons são formados a partir das propriedades dos elementos químicos. Observe as propriedades periódicas e as configurações eletrônicas dos elementos abaixo e indique um íon que será formado a partir de cada um deles. Ah, é só para indicar. Por exemplo, aqui, só para vocês perceberem aqui. O cloro, por exemplo. O cloro ele forma o ânion, o cloreto. O cálcio ele forma o cátio Ca2+. Ah, como é que eu sei essa formação? Basta a gente perceber na tabela periódica. Deixa eu pegar aqui a tabela. Ó, por exemplo, tá bem aqui o cálcio, ó. O cálcio ele é um metal, ó, tá bem aqui ele, ó. O cálcio ele é um metal, gente, da família 2A, tá? Ele tá aqui na família 2A. Se ele é um metal, lembra que na família 2A ele perde 2. Então esse cálcio ele vai originar esse camarada aqui, ó. 2. Ele perde a quantidade da família aqui, ó. E o cloro bem aqui, ó. O cloro da família 7A bem aqui, ó. Então ele é um ânion. Ó, ele vai formar um ânion, perdão, ele é um ametal. Os ametais têm a tendência em ganhar elétrons. Qual a quantidade? 7 para chegar em 8 precisa de 1. Então ele vai formar o cloreto. Então é basicamente assim. O que eu mostrei para vocês bem aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. O cloro formando o cloreto, tá? E o potássio formando um íon cálcio. Tá bem aqui, ó. O cátio 2+. Ó, a estrutura dele com 2 elétrons, ó, ele perde esses 2 aqui. E aqui com 7 elétrons para chegar a 8 ele ganha. Ó. É mais ou menos dessa forma, tá? Opa. Tá aqui, vamos ver essa aqui, ó. O elemento titânio 22 tem em sua camada de valência 2 elétrons em orbital D, 6 elétrons em orbital P. Ah, isso aqui é mais envolvido também com a questão da configuração. A gente faz ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d2, para poder dar 22. Ó. 4 com mais 6, 10, 20, 22. Tá? Então, na sua configuração eletrônica, ele possui 2 elétrons no orbital D, ó, de valência, né? Em sua camada de valência. Ah, mas ele quer chamar, ele quer a camada de valência, tá? Ele não quer saber o mais externo. Ele quer saber a camada de valência. Então é assim, ó. A camada K, 1s2, a camada L, essa bem aqui, ó. 2s2 e 2p6, a camada M, 3s2, 3p6 e 3d2, tá? A última camada, a camada mais externa, é o que está bem aqui no penúltimo subnível, S, ó. AN 4S2. Então, para não confundir, ó. Se ele tivesse perguntado, foi a priori, deu até confusão para mim. Tivesse perguntado o subnível mais externo, seria 3D2, ó. Percebe que ele traz essa resposta aqui que é para a gente confundir, só que ele quer saber a camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa. Então, tá aqui, ó. Seria essa bem aqui, tá? 2 elétrons no orbital S. Essa seria, tá?
E para finalizar, a gente faz essa bem aqui, essas outras aí, vocês. A aula foi postada lá, né, pelo professor Bechara. Aí vocês podem até resolver depois para exercitar essas outras aí. A gente faz essa aqui debaixo da UFPA. Se esses elementos X com 53 elétrons e o Y com 38 elétrons. Depois de fazermos a distribuição eletrônica, podemos afirmar que o composto mais provável formado pelos elementos é. Então, a gente tem X com 53 e o Y com 38. A forma aqui para resolver essa questão aqui no ano em que essa questão foi ofertada no vestibular, teria que fazer aquela configuração. Um S2, 2S2, 2PCs, e até diz aqui, ó, tá? Mas para a gente, como a gente está aqui para essa configuração, acredito eu que todos vocês sabem fazer, a gente vai logo resolver ela olhando aqui a estrutura da tabela, identificando os elementos aqui, tá? 53, se eu não estou enganado, que ele fala. É 53? Ou é 58? Só. 53. É. O elemento 53. Deixa eu ver quem é ele aqui. Bem aqui, ó. É o iodo. O iodo. E o 38, se eu não estou enganado, o 38 é o estronço. Iodo e estronço, é isso? É. Iodo. Esse aqui é o iodo. O de 53 é o iodo. Tá? Então, pela posição, o iodo, gente, se a gente perceber bem aqui, perdão, o iodo bem aqui, ó, ele tá aqui na família, ó, 7A. Então ele forma um íon iodo. Um íon iodo com essa estrutura bem aqui, ó. Ele forma o íon iodo com essa estrutura bem aqui, ó. Ó, menos. Porque ele está na família 7A, para chegar a 8 ele precisa de um elétron, tá? E aqui o estrôncio é da família 2A, ó. Lembra que ele é um metal, os metais perdem, tá? Então ele vai perder 2 elétrons, o estrôncio, e o iodo é um metal, vai ganhar um elétron. Então aqui já me dá a ideia, basicamente, de como seria o composto. O X e o Y, tá? Então, por uma conversa, sempre o metal aqui, se a gente perceber na estrutura dos compostos, os metais eles vão ficar na esquerda, o metal na direita. Então, esse 2 para cá, esse para cá, tá? Vai ficar assim, ó. Ó, esse 2 vem para cá e esse 1 vem para cá. Forma YX2, que seria a letra A. Certo? Deu para entender como é que é? Uma outra forma de fazer isso aí, se não tivesse disponível a tabela para a gente fazer a consulta, seria fazer a configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, identificar a camada de valência, verificar a quantidade de elétrons que teria na camada, daí você já prevê quem vai perder e quem vai ganhar, e essas quantidades que perderão e ganharão de elétrons, né? E dava para montar a fórmula do composto. Beleza, gente?